Na verdade, Conceição nem só observando estava, porque assim, o contexto de um estádio praticamente vazio favorece, mas foi a primeira vez que eu vi um técnico vendo o jogo de cima intervir tanto, sabe? Ele, com 5 minutos de jogo, ele desceu da cadeira que ele estava para ir atrás do Marcelo Rocha na área técnica, dar umas instruções e você conseguia, através da própria transmissão, ouvir constantemente o Felipe Conceição assim, gritando, mas obviamente para poder fazer quem estava no campo ouvir o que ele queria instruir. E uma vitória, assim, tranquila, em vários sentidos, porque o placar no qual o jogo foi encerrado, né, o 3-0, ele podia ter sido construído ainda no primeiro tempo, com uma ressalva. O Náutico também podia ter ido para o intervalo sem a vitória, porque foi agredido pelo Atlético de Alagoinhas, mas foi uma agressão que, apesar de seguir evidenciando algumas fragilidades defensivas muito mais individuais nesse caso do que, como no caso do jogo do esporte, de posicionamento, elas são mais tranquilas justamente por isso. Uma troca de jogador resolve, né? Talvez um pouco mais de entrosamento entre as peças resolva. Né? No caso do Rafael e do Camutanga já existe entrosamento, mas era o primeiro jogo sob os olhares do novo técnico, né? O Rafael Ribeiro viveu essa semana em definição grande aí, porque podia ter ido para a própria Chapecoense, de onde o Conceição veio, e só ficou porque o Conceição pediu. Né? Ele estava indo para lá justamente com o aval do Conceição, e aí nessa chegada do treinador acabou acontecendo essa sustentação. Mas como eu falei, o Náutico poderia ter construído esse placar de 3-0 ainda mais cedo. Né? Com 10 minutos do segundo tempo já estava selado, mas no primeiro tempo choveram oportunidades, né? Choveram oportunidades, e a grande diferença para esse grande leque de oportunidades no jogo está no fato de que o Náutico com o Jean Carlos é de fato outro time. É outro time. Além do gol É marcado, né, impressionante, pô, é impressionante. é um jogador de pura definição, um jogador que em alguns momentos, e isso é engraçado porque eu tenho uma lembrança de Jean Carlos no jogo de ida do mata-mata da Série C com o Paysandu lá em Belém, né, antes dele marcar o gol de pênalti no jogo seguinte. Né, tinha pouquíssima história para contar no Náutico à época ainda, né, seus primeiros jogos pelo clube, mas eu lembro dele pegando uma bola pouco à frente do círculo central do campo, né, com diversas opções de passe abertas, e o Jean Carlos olhar para baixo e sentar o pau, pegou muito mal na bola, saiu um chute mascado para fora. E eu lembro que eu fiquei puto pra caralho no lance, mas isso é Jean Carlos, né? Um jogador que ele busca o gol quando lhe é dado espaço. E hoje isso ficou marcado justamente porque no jogo de sábado com o Fortaleza eu só acompanhei, não assisti. Então foi a primeira partida de Jean Carlos que eu de fato acompanhei no ano. E assim, você vê a diferença que faz, porque além do gol marcado, teve uma bola de primeira que ele bateu com o pé direito antes do gol marcado. Logo depois, em sequência ao gol, ele bate outra bola de primeira, dessa vez com o pé esquerdo. A direita passou bem perto, a da esquerda subiu muito, mas se vai no gol era um chute indefensável. Ele bate uma falta também de fora da área, obviamente de fora da área, porque no segundo tempo teve uma cobrança que foi dentro por causa do recuo que o goleiro pegou com a mão. Mas enfim, é um jogador que finaliza em todas as etapas do jogo, e isso faz toda a diferença E no para fim das um contas é jogo isso que faz desse. dele um jogador tão interessante, né? Ele é um jogador muito vertical, né? Muito agudo, né? Muito. E a intensidade que ele dá se soma a isso, Celso, que era o segundo ponto que eu ia comentar. No momento que o Náutico perdeu o jogo para o esporte, né, na segunda rodada da Copa do Nordeste, eu tinha segurança de que se Jean Carlos estivesse em campo, o resultado tinha tudo para ser outro. Não porque Jean Carlos poderia fazer um gol, porque Jean Carlos agregaria ofensivamente, mas porque o que ele faz no momento defensivo do Náutico, sufocando a defesa, impede que o Náutico sofra muito mais do que sofre sem ele. O primeiro gol do Sport naquele jogo, que sai no último lance do primeiro tempo, ele nasce de Ronaldo conduzindo a bola pelo círculo central sem nenhuma posição. Jean Carlos no lance daquele, né, quando o cara tá assim, saindo da área dele, Jean Carlos já tá
fazendo com que o cara volte a bola para o goleiro. E hoje teve um lance, depois de uma falta que ele bateu para fora, que o goleiro bateu o tiro de meta, e antes do goleiro fazer a reposição, o Jean Carlos já estava correndo para trás para marcar o cara em quem a bola iria. E de fato ele chegou antes desse jogador na bola. Então a intensidade de jogo do Náutico com ele é outra. Agora, obviamente, ele recebeu o prêmio de melhor jogador em campo. Ele fez o gol que abriu o placar, ele foi o jogador que, acredito eu, que mais finalizou no jogo inteiro. Então eu tenho quase certeza que foi. Mas eu não vou acreditar só ele, porque o Náutico hoje, ofensivamente, fez um jogo muito consistente. E eu entendo o fato de Jean Carlos ter sido nomeado o melhor jogador em campo, mas eu até discordo dessa nomeação. Hereda hoje, para mim, foi a principal válvula de escape do Náutico. O lado direito foi assim, muito consistente nas ações ofensivas. Isso foi marcado tanto pelo jogo de Hereda, que aí é um jogador que já tem uma regularidade de anos na posição e que oscila, mas o balanço é positivo, mas também pelo bom jogo, mais uma vez, que Evandro fez. E, inclusive, para mim, o segundo melhor em campo, à frente até de Jean Carlos. Tá, assim, não é um jogador que eu consigo confiar por causa de todas as ressalvas que já foram feitas aqui diversas vezes, mas é um jogador que está no seu momento. E isso bate aqui com... Aí eu vou fazer um vínculo com o discurso de Florentino Esporte, da importância de continuidade, com algo que eu mencionei quando Evandro chegou. Né? E sigo discordando da contratação, que foi outra coisa que eu disse, para não ser hipócrita aqui. Ele pode jogar a bola que foi, eu vou continuar dizendo que lá atrás eu discordei. Mas no momento que foi contratado, a minha tese era: esse é o jogador que chega e não interessa qual os outros 10 jogadores que entram em campo. Pode fazer um trio de ataque ele, Cristiano Ronaldo e Messi. Ele não vai conseguir render de imediato. Esse é o cara que, se render, ele vai precisar de sequência. E já está aí, já foi contratado, então a ideia é que esse jogador tenha a oportunidade de atuar. Agora, faz toda a diferença ele jogar com Chiesa, com Jean Carlos, porque esse rendimento com o Robinho não vinha acontecendo, né? Com duas pontas mortas, digamos assim. E hoje, num trio com Chiesa, com Leandro Carvalho e com o Jean Carlos no meio, fica muito mais fácil o jogo do Atlético fluir. E ele vem muito bem. Deu assistência de jogo com Fortaleza. Hoje foi totalmente participativo. Diversas vezes que Hereda conseguiu descer na linha de fundo foram com o passe de Evandro. Então, é algo a se destacar. Mas, assim, o resumo da partida foi esse. Foi um jogo que o Náutico poderia ter vencido por muito mais ou até por muito menos, porque sofreu, como eu falei, defensivamente, poderia ter levado 1 ou 2 gols, teve bola na trave do adversário, teve chute tirando o tinta na trave, teve defesas do Lucas Perry, que foi, mais uma vez, extremamente seguro no jogo. A contratação mais assertiva até aqui, considerando as demandas que o Náutico tinha para essa posição de um jogador que viesse a dar uma segurança debaixo da trave que nenhum dos últimos goleiros conseguiram dar, à exceção de assim, lampejos mesmo e recortes muito pequenos de desempenho, e mantivesse a qualidade com o jogo com os pés que os últimos 2 goleiros conseguiram dar. Né? Mas, como eu falei, sem serem tão constantes debaixo da trave. No caso de Alex Alves, em toda a passagem, e no caso de Anderson, na sua volta, né? na passagem da reta final da última Série B. E no balanço final, né, sobretudo do que essa exibição traz a nível de perspectiva, agora com Conceição, a partir do próximo jogo na área técnica, o próximo jogo, inclusive, daqui a 2 dias, com o Veracruz no Campeonato Pernambucano, em que a tendência é um time totalmente diferente em campo. E qualquer coisa fora disso é um suicídio para o confronto com o CSA no sábado, fora de casa. Mas a perspectiva para esse Náutico daqui para frente é de somente encontrar ajustes, porque agora, quando eu digo ajustes, não é um time que não careça de reforço. O Náutico carece. Precisa de outro centroavante, precisa de mais um ponta, acho que precisa de mais um volante. Mas com o que existe hoje no elenco, e no final das contas é isso em que a gente pode trabalhar, já estreou todo mundo que tinha que estrear. Jean Carlos já voltou, Chiesa já voltou, Leandro Carvalho ainda está longe da sua condição física ideal, mas já está tendo regularidade de atuações. Então, hoje o que o Náutico precisa é fazer com que esses jogadores, o Eduardo Teixeira também, que vem entrando muito bem, fez um puta gol contra o Fortaleza também rodada passada, e é uma alternativa fantástica para Jean Carlos, quando você considera que até uma semana atrás, essa alternativa era o Vargas, que foi para o Joinville. E um jogador, assim, num nível muito abaixo, não só de uma Série B, mas de uma Série C de Campeonato Brasileiro, um jogador que está habituado a jogar a Série D.
Então, eu acho que hoje a questão principal é ajustar, sobretudo a nível físico, os jogadores que ainda estão abaixo, e encontrar um melhor equilíbrio defensivo, porque repertório ofensivo hoje o Náutico tem. Seja porque individualmente um ou outro jogador se sobressai muito, seja porque algumas peças que a gente esperava até que demorasse um pouco mais a render estão começando a ter um rendimento consistente. E isso, obviamente, traz um pouco mais de expectativa para o curto prazo.